Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos envolvidos na paz e no amor do nosso Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa. Essa noite teremos a apresentação do seu Hilário Rocha, na palestra sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando a temática iniciada na semana passada. Agradecemos a todos os expositores da casa que têm se dedicado a nos apresentar as palestras online, os ensinamentos da doutrina, e agradecemos sempre a essa casa bendita que nos acolhe e nos proporciona esses momentos de aprendizado e de união, porque sabemos que apesar de não podermos estar nesse salão presencialmente, estamos unidos aqui pelas palestras online, pelas aulas que estão sendo reiniciadas neste ano, com todo o cuidado que a pandemia exige, não presencialmente, né, mas via os canais digitais aí, para que todos possam participar com segurança. Isso é o mais importante. E avisando a todos que as inscrições para o COEM, né, o curso de orientação e educação mediúnica, estão abertos. Quem quiser se inscrever, nós vamos deixar no final da palestra aqui o link, o e-mail da casa, né, para que possam recomendar para as pessoas que quiserem iniciar o curso. As aulas vão começar aí na primeira semana de fevereiro. Então, fica o convite para quem estiver interessado em iniciar os estudos do COEM em 2021. Vamos, então, iniciar a palestra do seu Hilário, agradecendo a ele mais uma vez pela colaboração. Fiquem todos em paz e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Grande abraço a todos. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe em mais esta noitada espiritual de estudo, de prece, de vibração e, acima de tudo, de confiança ilimitada em Deus neste novo ano, neste novo ciclo, nesta primeira noite de estudos no ano de 2021, que nós desejamos que seja para todos um ano de muito amor, de muito perdão, de muitas realizações espirituais e, por que não dizer também, de muito trabalho material, porque também faz parte da vida, faz parte da caminhada espírita das criaturas, o trabalho material. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar um tema que é bem apropriado para um início de ciclo. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E, aliás, é muito importante que se diga, meus irmãos, que antes deste primeiro capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma introdução maravilhosa que deve ser estudada com muito carinho, porque esta introdução, ela vai trazer para nós o significado de muitos termos que aparecem na Sagrada Escritura e que às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar. Então, na introdução nós vamos ter uma base doutrinária muito forte, mostrando quais os objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ter também um apanhado filosófico falando de Sócrates, de Platão, que são os precursores da doutrina cristã e também do Espiritismo. E vamos ter o significado de vários termos que aparecem na Bíblia e que muitos de nós têm dificuldade de entender. Por exemplo, quem eram os fariseus, quem eram os escribas,
quem eram os saduceus, que nós sabemos que eram aqueles judeus ortodoxos, muito apegados à lei de mosaica, muito apegados à lei de Moisés, apegados à forma, à letra que mata, mas esquecidos do Espírito que vivifica. É uma introdução muito importante. E Kardec teve o cuidado, meus irmãos, de organizar este primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado Eu não vim destruir a lei, baseado nas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 18, nós vamos encontrar: Não penseis que eu vim destruir a lei, disse Jesus. Não, eu não vim destruir a lei. Eu vim dar-lhe cumprimento, porque em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir tudo o que está escrito na lei. Até o último ponto, até a última vírgula, até o último J. E que lei é essa, meus irmãos? É a lei de Deus. A lei que regenera as pessoas. A lei que coloca a nossa vida no eixo e que faz as criaturas caminharem de cabeça erguida. E nesse capítulo, meus irmãos, nós vamos ter os 10 mandamentos da lei de Moisés, que permanecem atuais até hoje e que já foram abordados por outros companheiros em palestras anteriores. Vamos ter um ensinamento sobre Moisés, um ensinamento sobre Jesus e um ensinamento sobre o Espiritismo, mostrando as linhas mestras de cada uma das 3 revelações cristãs que fazem a história religiosa da humanidade. E hoje, meus irmãos, nós ficamos encarregados de estudar as instruções dos Espíritos, onde nós teremos 3 mensagens maravilhosas, falando do papel de Moisés, do papel de Jesus, da repercussão ampla da doutrina dos Espíritos, que acolhe em seu bojo essas 2 revelações, explicando claramente a importância de Moisés para o nosso progresso moral, a verdade insofismável de Jesus e a presença belíssima do Consolador prometido, clareando os caminhos humanos. Então são 3 mensagens. Uma mensagem de um espírito israelita, uma mensagem de Fénelon, que foi um filósofo maravilhoso, e uma outra mensagem de um espírito protetor. Então, meus irmãos, qual o significado de Moisés para a humanidade? A nossa palestra de hoje começa dessa forma com Moisés. O título das instruções dos Espíritos que nos cabe é A Nova Era. Mas para nós entendermos a nova era, nós precisamos de Moisés, precisamos do Cristo e precisamos do Espírito. Quem foi Moisés? Moisés foi um médium maravilhoso. Foi um missionário belíssimo. Um espírito de altíssima envergadura, enviado por Deus para explicar ao povo israelita uma grande lei. Que lei é essa? Monoteísmo. A lei do Deus único, a ideia do Deus único, e que está muito bem assentada no primeiro mandamento da lei de Moisés. Muitas vezes, meus irmãos, eu tenho muitos amigos na Igreja Católica e alguns são sacerdotes.
E eles às vezes me perguntam: Hilário, você sabe de cor os 10 mandamentos? Eu falo: olha, padre, me perdoe, mas eu não sei a ordem. Eu estava estudando hoje os 10 mandamentos para poder expor o tema. Mas o primeiro mandamento diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, que te libertei da escravidão do faraó. Diante de mim não terás deuses estrangeiros, e não farás imagens de escultura a respeito daquilo que existe sobre a terra, acima da terra e nas profundezas das águas. Eu sou o Senhor teu Deus. Não cultivarás deuses estrangeiros diante de mim. Não lhes adorarás e nem prestará culto às imagens. Então aí está, meus irmãos, no primeiro mandamento recebido por Moisés no Monte Sinai, a ideia autêntica de Deus, desse Pai Criador maravilhoso, que não precisa ser adorado através de imagens, não precisa ser adorado através de sacrifícios. E no tempo de Moisés, meus irmãos, quem tem intimidade com o Antigo Testamento, quem lê a Sagrada Escritura sabe que era muito comum os judeus adorarem a Deus oferecendo sacrifícios de animais. Era a forma que os judeus encontravam de prestar culto a alguém superior. Até porque, meus irmãos, as ideias dos judeus a respeito de Deus, a respeito da vida espiritual, não estavam amadurecidas, como hoje a humanidade tem ideias bastante amadurecidas. Naquele tempo nós não tínhamos internet, não tínhamos celular, não havia uma divulgação doutrinária tão grande como havia hoje. Então o povo israelita foi o instrumento do qual Deus se utilizou para que as gerações futuras pudessem compreender toda a história religiosa da humanidade. E quem foi que Deus enviou para ajudar o povo hebreu? Foi exatamente Moisés. Moisés, que era dono de uma mediunidade maravilhosa, recebia comunicações com o plano espiritual. Era um médium de efeitos físicos belíssimos. As próprias tendas que eram montadas no deserto eram verdadeiras câmaras de materialização, onde os espíritos ali se manifestavam, alertando Moisés, alertando os profetas, todos aqueles profetas, homens e mulheres do Antigo Testamento, que eram médiuns maravilhosos e recebiam mensagens do plano espiritual que os orientava para disciplinar os ânimos do povo, para dar uma acalmadinha de ânimo naquele povo que era muito turbulento. O povo israelita era um povo turbulento, era um povo indisciplinado, que havia herdado costumes egípcios, costumes pagãos, costumes de idolatria. E nós não precisamos de idolatria, porque nós adoramos a Deus como coração, como pensamento. Mas as ideias espirituais do povo israelita ainda estavam muito imaturas. Não eram ideias fortes e amadurecidas. Até porque, meus irmãos, se os 10 mandamentos de Moisés fossem ensinados em profundidade ao povo israelita, o povo israelita não acreditaria. Porque era um povo de moral ainda bastante iniciante, um povo inteligentíssimo. O povo do tempo de Moisés, da época de Jesus, era um povo super inteligente, tinha conhecimentos extraordinários de artes, de indústria, de ciência,
mas o senso moral e o sentimento do amor ainda estavam em germe, ainda estavam em estado latente. Então Moisés foi esse grande missionário que teve a tarefa de conduzir o povo israelita no deserto, acalmando os ânimos dessa população, preparando o entendimento dessas criaturas, para que o grande Messias viesse no futuro consolidar a ideia de Deus através do amor. Tu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje não há mais necessidade de sacrifícios para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus orando. Nós adoramos a Deus estendendo a mão para alguém. Nós adoramos a Deus fazendo alguém feliz. Nós adoramos a Deus cuidando da saúde, cuidando da mente, cuidando do pensamento, participando de iniciativas que valorizem a vida, que promovam o ser humano. Mas depois de Moisés, quem veio? Veio Jesus. E o Cristo foi o grande semeador da moral. E o que é a moral, meus irmãos? A moral é o respeito à vida. A moral é a valorização do ser humano. A moral é o amor à natureza, o amor aos mares, o amor aos rios, o amor à vida. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos atravessando, passando por uma pandemia, assistindo ao desencarne de tantas criaturas, de tantos entes queridos que partem para o plano espiritual, e até mesmo sem direito a uma despedida, entre aspas, condigna. A vida, meus irmãos, continua sendo valorizada. Todos esses cuidados que nós estamos tomando com álcool gel, com utilização de máscara protetora, com distanciamento social profilático, são medidas a serviço da vida, medidas a serviço da promoção humana. E o Cristo, meus irmãos, foi o grande iniciador da valorização humana, o grande arquiteto da vida, que sob a égide de Deus planejou todo este mundo onde nós nos encontramos. E ele nos apresenta, meus irmãos, não mais um Deus punitivo, um Deus autoritário, que foi esta a ideia que Moisés passou, a ideia de um Deus autoritário que punia, que castigava, mas para chocar as criaturas. Porque o povo do tempo de Moisés tinha necessidade de ser chocado. Por isso as expressões muito fortes que nós encontramos no Antigo Testamento, de um Deus que pune, de um Deus que castiga. Mas isto hoje nós sabemos que é uma alegoria, porque Deus é amor, Deus é vida. E o Cristo, meus irmãos, é o grande semeador desta moral, que vai entrando nos nossos corações. E neste tempo de pandemia, onde todos nós nos encontramos no cantinho do coração, como diz o grande Haroldo Dutra, cada um de nós foi convidado a penetrar no cantinho do coração. E no cantinho do coração nós percebemos essa moral do Cristo adentrando o nosso ser, fazendo morada nas profundezas da alma. Porque é esta moral que desperta as consciências. É essa moral que torna a humanidade mais solidária, mais amorosa, mais proativa, mais resiliente e mais assertiva. Resiliência. O que é ser resiliente? Ser resiliente
é aprender a valorizar as diferenças, convivendo com as diferenças. Ser resiliente é aceitar o outro como ele é, com as suas virtudes, com os seus méritos e com as suas imperfeições e limitações, e não como nós gostaríamos que o outro fosse. Ser resiliente é aguentar as pressões da vida com bom ânimo no coração. É saber lidar com as situações que nos colocam sob pressão, sob cobrança, o que é muito comum no ambiente profissional. Ser resiliente é procurar aprender o máximo de coisas que nós pudermos, tendo paciência também com o nosso ritmo e com a nossa limitação. Ser assertivo. Ser assertivo é desenvolver a empatia. Ser assertivo é conviver com as diferenças. Ser assertivo é se colocar no lugar do outro sem julgamento, imaginando as suas reações. Nós muitas vezes somos assertivos na nossa vida. Querem ver um exemplo, gente? Quantas vezes diante de uma situação a gente não pensa assim: meu pai vai responder aquilo. Minha irmã vai reagir daquela forma. O meu marido vai se portar daquele jeito. Ai, a minha sogra, Deus me livre, o que será que ela vai pensar? Já sei muito bem o que minha nora vai falar. Isso é ser assertivo. Nós estamos nos colocando no lugar do outro, imaginando a reação do outro. Então, com Jesus, meus irmãos, a resiliência, a assertividade, que são irmãs gêmeas da solidariedade, vão colaborando para que nós tenhamos uma sociedade mais fraterna. Moisés iniciou a grande obra da redenção humana. Moisés iniciou o frontispício dessa obra, ou seja, a página de rosto. Frontispício é a introdução. Foi o que Moisés fez. O Cristo continuou a obra e continua até hoje. Só que hoje o Cristo está continuando a obra da redenção humana através do Espiritismo, dessa religião de luz, dessa religião de amor, que traz a explicação para que tudo se normalize na nossa vida. O Espiritismo desvenda os nossos olhos com relação às grandes verdades. A consciência da reencarnação, a realidade da mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, as diversas moradas da casa do Pai, a existência do Deus amor, do Deus vida, do Deus caridade, do Deus luz. E a verdade definitiva do progresso e evolução humana infinitos na esteira das reencarnações. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, diz: o povo que andava desanimado e desorientado na terra viu uma grande luz. E que luz é essa? É Jesus. Um dia Deus, na sua infinita bondade, como diz o Espírito de Fénelon em O Evangelho segundo o Espiritismo, um dia Deus, na sua infinita bondade, permitiu que uma grande luz se fizesse na terra. Essa luz quem foi? O Cristo. O Cristo veio neste planeta de trevas para iluminar os caminhos humanos. Mas depois da desencarnação do Cristo, a humanidade novamente voltou a se perder. E nós temos o grande exemplo disso com a Idade Média, né, gente? A Idade Média foi uma época de muita angústia, de muito ódio retido nos corações. Depois tivemos os períodos do Renascimento, com a explosão das artes, com a chegada dos livres pensadores, o iluminismo trazendo uma forma positiva de ver a vida,
e a chegada do Espiritismo para pavimentar a obra do Cristo e concluir definitivamente a obra de Jesus. Moisés iniciou a obra, o Cristo continuou e o Espiritismo consolidou. E o Espiritismo, gente, é de ordem divina. Ele está na terra amando de Jesus. Foi o Cristo, meus irmãos, que assentou as bases para que o Espiritismo pudesse estar na terra, trazendo vida, trazendo conforto, trazendo esperança, fazendo com que nós, nesta época de pandemia, com tanta saudade das reuniões presenciais, aprendamos também a ser espíritas dentro do próprio lar, valorizando a bênção da família e aproveitando este período para desenvolver talentos, para perceber energias adormecidas, para fazer, meus irmãos, um processo de reciclagem interior e entender que nós também estamos em transição. A nova era, meus irmãos, está acontecendo dentro de cada coração. Dentro deste coração que fala, dentro do coração que ouve. Assim como a nova era aconteceu no coração de Santo Agostinho, como diz Erasto em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dá o exemplo de Santo Agostinho. E quem leu alguma coisa a respeito de Santo Agostinho, meus irmãos, a literatura católica é bastante rica na história de Santo Agostinho. Nós, particularmente, gostamos muito de ler a história dos santos, porque a gente percebe que os santos são grandes médiuns que a humanidade teve. E Santo Agostinho, gente, era da pá virada. Santo Agostinho era aquilo que na gíria nós chamamos de caso perdido. Quem ouve as nossas pequeninas palestras sabe que nós detestamos gírias. Mas Santo Agostinho era um caso perdido. Era um mocinho, um jovem da pá virada, viu? A tal ponto de deixar Santa Mônica, sua mãe, extremamente preocupada. E Santa Mônica orava. Santa Mônica orou durante 36 anos, meus irmãos. Todos os dias. Santa Mônica conversava com Nossa Senhora. Santa Mônica rezava o terço. Fazia suas Ave-Marias e não desistia na sua fé, para que o seu filho se convertesse. E como o plano espiritual sempre atua, meus irmãos, num determinado dia de sua vida, Santo Agostinho, profundamente inspirado pelo plano espiritual, teve o seu despertar, a sua estrada de Damasco. Aquela mesma voz que dizia para Saulo no deserto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz que estava tocando o coração de Santo Agostinho, dizendo para Santo Agostinho: Deus é amor, meu filho. Busque o ensino de Jesus e será feliz. Converta-te enquanto é tempo. E Santo Agostinho, ralado de vergonha, de remorso, de arrependimento, ele diz: ó meu Deus, eu sou o seu filho, tu és o meu Deus. O Evangelho realmente salva. Na literatura católica, gente, existe um livro chamado Confissões de Santo Agostinho. E nesse livro, Confissões de Santo Agostinho diz o seguinte: eu tenho certeza da vida após a morte. A realidade do Evangelho é a realidade mais viva que existe. Eu tenho certeza de que a minha mãe, que está com Deus, virá me visitar para continuar me dando os conselhos e para me mostrar o que me espera depois da morte deste corpo. Isso, meus irmãos, é um verdadeiro ensino espírita. E é por essa razão, gente, que Santo Agostinho
foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo também. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar mensagens de Santo Agostinho. Em O Livro dos Espíritos, a resposta à pergunta 919, qual é o procedimento melhor que a criatura humana deve tomar enquanto encarnada nessa vida para seguir um caminho reto? E a resposta foi dada por Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. E ali Santo Agostinho diz tudo o que ele fazia na terra, o inventário moral que ele passou a fazer depois da sua conversão. Santo Agostinho, inclusive, faz parte também da falange do Espírito Verdade, que auxiliou Kardec na edificação do código doutrinário espírita que nós temos hoje. Santo Agostinho é um belo divulgador do Espiritismo. E nem por isso ele renegou sua fé. Nem por isso ele renegou sua mãe. Nem por isso ele deixou de acreditar no Evangelho. Só que agora a visão dele é outra, porque a visão é espírita. E é essa visão espírita, meus irmãos, que nós precisamos ter neste ano de 2021. Nós espíritas não podemos desanimar, não podemos esmorecer de forma nenhuma, porque as casas espíritas continuam sendo células vivas, onde o amor do Cristo está presente, reanimando e fortalecendo. Um excelente ano para todos, tudo de bom, um forte abraço e uma chuva de coisa boa para todo mundo. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esse nosso encontro, colocando os nossos corações junto do Cristo, gente. Agradecendo a esse mestre maravilhoso que nós temos, que continua no seu apostolado redentor, despertando consciências, tocando o íntimo das pessoas, convidando as criaturas para o seu reino de luz e de amor. Aceitemos o chamado do Cristo, meus irmãos, e nós perceberemos o quanto a vida é diferente. Vamos, neste momento, envolver a todos os corações com dores e carências maiores do que as nossas. Nossos irmãozinhos internados em hospitais, aqueles que estão desencarnando pelo Covid, aqueles que estão entubados, aqueles que nos pediram orações, que são tantas pessoas, meus irmãos. Quantos corações nos pediram orações nesses últimos tempos? Vamos envolvê-los a todos. E se alguma coisa está inquietando o nosso coração, está nos aborrecendo, é a hora de nos ligar a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida exata e justa com que vamos aprendendo a perdoar nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Que assim seja. Graças a Deus, graças.